você não está sozinho. Amém? Você pode ser profeta? Seja profeta, Everaldo, na vida da Kika. Diga para ela, você não está sozinha. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já se sentiu, às vezes, no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo sozinho? Sim. Pois é, cada um de nós já se sentiu assim. Eu lembrei agora que a Bárbara me pediu, vem aqui, Bárbara, rapidinho. Ela pediu para dar um testemunho breve. Ela me pediu 2 minutos. Então, Alex, 2 minutos, tu... Brincadeira. Pode falar, Bárbara. Paz, igreja. Tudo bem? Aconteceu uma coisa muito boa comigo esses tempos e eu pensei, ai, Deus, eu vou esperar mais um pouquinho para falar e tudo mais, mas não me aguentei. Na semana passada, para honra e glória do nome de Deus, eu me tornei mestre. E o motivo de eu vir aqui é porque eu reconheço que isso foi para honra e glória de Deus, mas que Ele me sustentou em cada minuto. Quem me acompanhou de mais perto, o pastor e a pastora, a Michele, sabe que foi um processo, a Vanessa, o André principalmente, sabe que foi um processo que eu sofri muito, muito mesmo, assim, muito mesmo. E nos últimos tempos eu tomei uma decisão muito radical. A gente tem um tempo de 2 anos para concluir, né, o mestrado. E eu via que aquilo estava me ferindo muito. A pessoa que mais deveria me ajudar estava, parece que sabotando tudo, e tudo estava dando errado. E eu falei, Deus, eu não aguento mais. E eu entrei num processo de jejum e oração, procurei o aconselhamento dos pastores, e eu decidi mudar tudo de última hora, e eu deveria encerrar em 2 meses, e pedir prorrogação para encerrar em 6, e começar um projeto do zero, que eu não sabia nada. E para quem já passou por isso, sabe que é muito difícil você começar uma coisa do zero. E eu comecei com assim, o aval de Deus mesmo, porque eu pedia que em cada decisão que eu tomasse, Ele estivesse comigo. E eu comecei esse projeto do zero com uma pessoa que eu tenho certeza que Deus preparou para me ajudar. E durante esse caminho aconteceram coisas tão extraordinárias que eu não conseguiria descrever. Assim, às vezes as pessoas pensam que essa parte da vida secular não deve ter nada a ver com a nossa vida cristã, mas como cristãos, tudo da nossa vida deve converger em Cristo, inclusive essas coisas. E Deus sabe que o desejo do meu coração mesmo era ser missionário. Eu nem queria fazer faculdade. E quando eu voltei da Inglaterra, Deus falou que eu ia fazer esse mestrado e eu ia concluir. Eu concluí para a honra e glória dele. Mas principalmente porque essa igreja me abraçou como meu pai e minha mãe naquele processo. A Michele lembra do dia que ela me socorreu. Os pastores lembram de quantas vezes eu cheguei e falei, eu não aguento mais. Mas eu tinha uma dívida a cumprir. E no último mês de julho, que eu tinha que entregar tudo, eu passava cerca de 8 a 10 horas na frente do computador, terminando o meu trabalho. E nas pausas eu lembrava que a Vanessa falou que, no último encontro, a Vanessa falou isso. Enquanto ela ministrava, ela disse, às vezes você acha que você não consegue encaixar Deus para te ajudar a tomar pequenas decisões. E ela falou, nem que seja 30 segundos. E eu comecei a fazer pausas, porque eu não aguentava ficar tanto tempo trabalhando. E nessas pausas eu comecei a ler a Bíblia. Eu acho que eu nunca li tanto da Bíblia em tão pouco tempo. E nessas pausas que eu pensava assim, nossa, é uma pausa que eu preciso relaxar, ver uma série. Não, eu me alimentava da palavra. E eu voltava a trabalhar revigorada. Eu não sei, irmãos, como eu entreguei um trabalho de mais de 100 páginas, que eu não sabia o tema até 6 meses atrás. Mas eu entreguei para a honra e glória de Deus. Eu gostaria de agradecê-los, porque essa é uma vitória que também é de vocês, igreja. Obrigada. Abençoe. Amém. Aleluia. Amém. Testemunhos assim nos fortalecem, nos edificam. E glória a Deus, Bárbara, pela sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1. Para quem está começando Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a palavra Gênesis significa princípio, início, começo. Gênesis, capítulo 1, verso 31, apenas um versículo. Verso 31, Gênesis 1, 31. E Deus viu
tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o sexto dia. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o sexto dia. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, somos gratos pela alegria, pela oportunidade de podermos ouvir a Tua voz, louvar o Teu nome, sentir a presença do Teu Espírito. Somos gratos, Pai, porque livremente podemos declarar o nosso amor ao Senhor. Livremente podemos declarar que Jesus é o nosso Senhor. Eu sei, Pai, que muitas pessoas estão aqui que ainda não Te conhecem. Outras Te conhecem de ouvir falar. Outras ainda estão longe do Senhor. Independente, Pai, de como nós estamos aqui, nós Te pedimos em nome de Jesus que ninguém volte para a sua casa do jeito que chegou, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar ao coração de todos. Que esta palavra, que esta mensagem, ela encontre pouso, encontre terra boa e produza frutos na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos uma tendência como homens e mulheres, como humanos, de olhar para as coisas e não enxergar primeiro as coisas boas. Se você for passar por uma cidade que tem muitos prédios, quem aqui conhece ali o litoral de Santa Catarina e passa por Balneário Camboriú, já viu que ali em Camboriú tem muitos prédios. E eu não me recordo se ali tem algum prédio torto, acredito que não. Mas talvez tivesse ali, como tem lá em Santos, vários prédios que estão tortos. Se tivesse um prédio torto no meio de vários retos, nós certamente seríamos atraídos a olhar primeiro para aquele que está torto. Quando nos deparamos, por exemplo, com coisas do dia a dia, mudamos o ambiente de trabalho, começamos a congregar, talvez, numa igreja, começamos a conviver com pessoas diferentes. Nós somos atraídos a identificar primeiro aquelas que não nos agradam tanto. Essa é uma natureza humana. Quem aqui nunca reclamou de uma parte da comida que estava com pouco sal ou com muito sal? Você tinha lá na tua mesa arroz, feijão, macarrão, salada, ovo. Talvez você tinha lá várias coisas para comer, e aí tua esposa ou o cozinheiro do dia, enfim, alguém colocou muito sal. Você diz, nossa, quanto sal! Vou ter que tomar uma caixa d'água. Não se preocupe que esta não é uma reação única, é uma reação que infelizmente faz parte da realidade humana. Nós temos muito mais facilidade de reclamar do que de agradecer. Irmãos, mas o problema é que este sentimento de achar que as coisas não estão boas, muitas vezes ele começa a nascer dentro de nós. E nós começamos a olhar para nós achando que nós não temos valor. Ou então, pior ainda, nós começamos a olhar para o lado e começamos a nos comparar. Comparar-nos com aqueles que talvez nós achamos que sabem um pouco mais, que são mais belos, que são mais inteligentes, que são mais prósperos financeiramente, que desenvolvem alguma atividade melhor, e nós achamos que o valor não está em nós, mas está naquele que está ao nosso lado. Irmãos, até mesmo aquele que
que é um narcisista da vida, aquele que é dominado por um espírito de orgulho, de soberba, até ele se compara com os outros. Até ele, em algum momento da vida, fica se comparando. Escute. Se Deus quisesse que todos nós fôssemos iguais, Ele teria nos feito iguais. Mas Ele não nos fez iguais. Pelo contrário. Eu já falei isso aqui, se você olhar aí no seu dedão, você vai ver um negócio chamado impressão digital. A tecnologia usa isso como uma leitura biométrica. Ou seja, não tem ninguém, nem mesmo com uma impressão digital igual a sua. Muito menos com comportamentos, preferências, aptidões. Nós todos somos diferentes. Mas não são as diferenças que fazem com que nós sejamos menos ou mais valorizados diante do Senhor. Pelo contrário, quando encontramos essas diferenças e entendemos que nestas diferenças Ele quer nos usar, Ele quer nos fazer grande diante dEle, Ele quer transformar-nos em obras nas suas mãos, Ele quer fazer de nós sal da terra, luz do mundo, Ele quer fazer de nós instrumento nas mãos dEle, nós entendemos que é por aqui o caminho. Aí você está dizendo, pastor, mas então quer dizer que eu não preciso mudar nada? Não, não é bem isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que existem 2 tipos de nascimento. A gente estava agora na reunião de oração com a equipe do encontro e eu falei rapidamente sobre isso. A Bíblia diz que existem 2 tipos de nascimento. O nascimento da carne e o nascimento do Espírito. E quando nascemos da carne, nós somos carne, continuamos sendo carne, e nós somos diferentes em comportamentos, em hábitos, em preferências, em estatura, em fisionomia, somos sempre diferentes. E quando nascemos do Espírito, nós continuamos sendo fisiologicamente diferentes. Nós continuamos tendo personalidades diferentes. Nós continuamos tendo preferências diferentes, mas em muitas coisas nós somos alinhados e passamos a ser iguais. Se você sair daqui de Missal, nesse lugar que a gente está agora, ministrando a palavra, e for para uma igreja lá no interior da China, e o pastor está lá ministrando naquela igreja em chinês, em mandarim, o mesmo Espírito que está aqui agora, falando comigo e com você, é o Espírito que vai estar lá. Então, no Espírito há unidade, na carne há separação. E esta unidade que o Espírito traz, é a unidade que faz com que as pessoas possam compreender um plano, mestre, um plano de salvação. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem, e aí no versículo 1 diz que Deus criou o homem à sua imagem e Ele deu algumas ordens. E uma das ordens que Ele deu, Ele disse, cresçam e multipliquem-se e encham a terra. A ordem do Senhor era para que o homem povoasse toda a terra, mas logo na sequência ali, a partir do capítulo 5, nós começamos a perceber que o homem, ele começa a ir por um caminho um pouco diferente daquilo que Deus havia ordenado. E eles então dizem assim, nós vamos construir uma cidade, e nessa cidade nós vamos construir uma torre, e essa torre ela vai ser tão alta, tão alta, tão alta, que vai chegar ao céu. E nós vamos nos tornar célebres, e nós não seremos espalhados. Lembram disso? A Torre de Babel. E a Bíblia diz que Deus, Ele olha e diz assim, se eu não impedir o que eles estão fazendo, o meu plano não vai funcionar. E Deus então, a Bíblia diz que Deus desce e confunde eles como?
na maneira de falar. E aí existem os teólogos de plantão, né? Que são os teólogos mais imaginários do que eu, que diz que exatamente ali nascem as línguas do mundo. Pode ser. Eu prefiro acreditar que ali Deus, Ele gera no coração do homem maneiras de falar, e eles acabavam não se entendendo mais, e porque não se entendiam mais na maneira de falar, eles foram espalhados e pararam de construir a torre. Mas quando Deus derrama o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, capítulo 3 em diante, nós ouvimos pela primeira vez o relato na Bíblia que os homens falavam em línguas estranhas, em línguas diferentes daquelas que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Mas pelo contrário, ao contrário do que acontece em Babel, a partir do derramar do Espírito Santo, as pessoas começam a falar em línguas estranhas e cada vez se entendem mais. Percebe a diferença? Em Babel, Deus confunde a humanidade por meio da língua. Em Pentecostes, Deus une os cristãos por meio da língua. E nos dois momentos, o falar foi diferente. Mas em Pentecostes, o compreender foi centralizado no Espírito. Especificamente em Gênesis 1:31, a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Se você for, Júnior, ao melhor dos obstetras, se você for ao melhor médico especializado em reprodução humana, e perguntar para ele, como é que o senhor explica a origem do feto, a ligação das terminações nervosas, a formação do cérebro, a formação da consciência, a ciência não explica isso. Sabe do que eu me lembro? Quando Deus começa a mandar as pragas para o Egito. Faraó começa a chamar os encantadores, os magos. E aí algumas das primeiras pragas eles conseguiram repetir. Quando foi chegando mais para frente, eles foram para Faraó e falaram assim, não, agora a gente não consegue mais, porque isso aí é dedo de Deus. Amém? Você consegue só tocar a ponta do dedo em quem está do teu lado? Toca só a ponta do dedo. E diga para ele, para ela, você é dedo de Deus. O dedo de Deus foi quem te fez. Foi Ele que pensou em você. Foi Ele que te planejou antes mesmo do teu pai e da tua mãe. É Ele que tem cuidado de ti. Nunca esqueça disso. Segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Segundo livro de Samuel. No capítulo 9. Verso 1 até o verso 13. Quem achou diz achei. Quem não tem Bíblia fala misericórdia. Quem não tem Bíblia fala preciso comprar. Ninguém falou, né? Quem não tem Bíblia e deixou em casa, fala, preciso trazer. Opa! Achei o furo da bala. Amém. É que nem aquele cidadão que fala, eu nunca vou ganhar na Mega Sena, não ganho na Mega Sena, não ganho na Mega Sena. Não estou incentivando você a jogar na Mega Sena, só estou contando uma história. Não ganho na Mega Sena, não ganho na Mega Sena. Daí o cidadão, escuta, tu joga sempre? Não, não jogo.
Podre essa também. Se tu tem Bíblia e deixa ela em casa, não abre, ela vira um livro. É como um livro de receita, um livro de fábulas, uma decoração. Agora, quando tu abre, lê e permite que o Espírito Santo fale contigo, ela se transforma na poderosa palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba: há ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Só até aqui um pouquinho. Olha para mim aqui. Para você que domina toda a Bíblia, me permita esboçar um pouquinho de coisas que talvez você já sabe. Irmãos, a Bíblia diz que o rei Saul foi o primeiro rei de Israel, não porque Deus o queria fazer rei, mas porque o povo pediu um rei. O rei de Israel era o próprio Deus, que falava por meio dos profetas, que era manifestado em vários momentos, mas o povo olha para a redondeza e fala: aqui tem um rei, aqui tem um rei, aqui tem um rei, e ele pede um rei, Deus deu um rei, e o rei foi Saul. E o rei Saul governou Israel por 40 anos, até o momento em que Deus disse assim: chega. Deus desiste de Saul. Inclusive fala o próprio profeta Samuel: eu me provi de um rei, eu encontrei um rei segundo o meu coração, e ali surge a história de Davi. E nesse tempo, irmãos, da queda do reinado de Saul, houve um dia em que os amalequitas invadem o acampamento, e Saul tinha um neto, chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Esse menino estava no colo, hoje a gente chama de Tata, estava no colo da Tata. E quando então os inimigos invadem ali o acampamento, ela corre para escapar dos inimigos, deixa ele cair. E não sei exatamente o que aconteceu, ele ficou aleijado. Aleijado. O tempo passa, morre Jonatas, Saul se suicida, Davi vira rei. E um belo dia Davi faz uma pergunta: existe alguém ainda da família de Saul vivo? E dizem para ele: ô Davi, tem um menino, na época já era um homem, chamado Mefibosete. Onde é que está esse cara? Preste atenção, ele estava morando na casa de Maquir, ou seja, numa casa que não era dele, em Lodebar. Lodebar era o pior dos piores lugares que alguém poderia morar. Era inclusive tido como um dos lugares mais inférteis, mais áridos que se conhecia. E lá estava nada mais, nada menos do que um homem pertencente à família real. Irmãos, o que a Bíblia traz não é coincidência. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, quando eu olho para a palavra, eu preciso entender que há algo na palavra que quer falar comigo. E esta é a minha função aqui. Esta é a função do ministrante da noite, no culto. O culto não é para mim, o culto não é para você, não sei se tu sabe. Mas o culto é para o Senhor.
E quando nós entregamos um recado que vem do Senhor, Ele se alegra, nós estamos o cultuando. Então, nesta noite, esta palavra, ela não é senão para nós, para que nós possamos nos tornar entendedores do desejo, da vontade que o próprio Deus tem para nós. Irmãos, esse texto está falando de um homem que era da família real, mas ele morava no deserto. E pior, morava de favor. E pior, era aleijado. O que significava naquele tempo isso? Havia um hábito, principalmente quando a troca de reis não era por descendência, ou seja, não era o filho que assumia. Não foi o filho de Saul que assumiu. Foi Davi que assumiu. Saul era benjamita. Davi era da tribo de Judá. Não havia relação nem de tribo e nem de família entre Saul e Davi. Então havia uma prática muito comum, era de que a família, toda ela, tinha que ser morta. Por quê? Para que lá na frente alguém não pudesse requisitar o trono. Mefibosete morava escondido em Lodebar, aleijado, num lugar improdutivo, e eu tenho certeza, com um sentimento constante de medo. Escute, você e eu, nós dois, somos da família real. Quem é o Rei dos Reis? Quem é o Senhor dos Senhores? Quem é aquele que se assentará no trono para todo sempre? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deu-lhes então o direito de serem chamados filhos. Todo aquele que o recebe. Filho de quem? Do rei. Quando eu recebo Jesus, eu entro para a família real. Bonito isso, né? Não é só bonito, irmãos. É coisa do céu. Eu preciso viver assim. Eu preciso viver com esse sentimento. Eu sou da família real. Eu sou filho do rei. Eu vi num para-choque de caminhão um tempo atrás, se você é filho de Deus, nós somos irmãos, uma coisa assim. Por que a gente chama o irmão da igreja de irmão? Não é porque ele tem o mesmo sangue nosso, não é porque ele tem o mesmo DNA físico, é porque somos todos filhos do rei. Se somos todos filhos do rei, falamos aqui no culto passado, temos direito à herança, desde que nós formos meninos. Então a herança é nossa. Eu sou filho do rei. Mas talvez eu esteja vivendo como Mefibosete, que tinha sangue real, mas morava longe do palácio, longe do rei, e principalmente no pior de todos os lugares. O recado do Senhor aqui nesta noite não é sobre deserto físico. O recado do Senhor é sobre o sentimento que vem ao nosso coração quando somos convidados a nos apresentar diante do Rei. Versículo 5. Então o rei Davi mandou chamá-lo e mandou trazê-lo de Lodebar. Lembra que eu falei antes? O que era natural? Toda a família de um rei que foi destituído ser morta. Aí está lá Mefibosete em Lodebar, de repente, bate na porta dele
uma comitiva, amando do rei. Como é que você ia se sentir? Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, ele prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo? Para que te preocupes com o cão morto como eu? Irmãos, a resposta ou a pergunta diante de uma necessidade de resposta feita por Mefibosete, ela traduz a realidade de muitos cristãos hoje. Filhos do rei, membros da família real, deveriam estar próximos do rei, deveriam estar sentados à mesa, e isso fala de intimidade, deveriam estar em lugares privilegiados em termos espirituais, mas estão distantes, morando de favor, numa terra árida, e pior, olhando para dentro de si, e encontrando uma autodefinição muito destrutiva. Cada um de nós aqui já se frustrou com alguma coisa na vida. Talvez você se frustrou com um casamento, com um negócio que fez, com uma decisão que tomou. Talvez você vive uma vida de frustração. Talvez você carrega coisas contigo que aconteceram lá atrás. E sempre que as coisas começam a dar uma melhoradinha, você vai lá e desenterra isso. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que têm a sua autodefinição muito parecida com Mefibosete. Quem sou eu para que Deus se preocupe comigo? Talvez já passou isso pela tua cabeça. Quem sou eu? Eu sou um cão morto. De que vale um cão morto? Alguns domingos atrás, a gente falou sobre o samaritano. Lembram? Lembra que tinha um homem que foi espancado? Estava nu, jogado na valeta? E veio o levita, veio o sacerdote, ou seja, veio a religião e passou de largo. E veio o samaritano, ajuntou aquele homem, colocou no lombo do animal, derramou óleo e vinho, levou para a hospedaria, mandou cuidar e pagou a conta. Jesus, naquele texto, irmãos, do bom samaritano, ele estava mostrando para mim e para você a diferença de religião e igreja. A religião passa de largo. É verdade. A religião cria regras. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode.
Essa semana a gente ouviu um relato de um menino, acredito que deva ter uns 14 para 15 anos, e a mãe chama ele para vir à igreja com ela, não estão aqui hoje. E o menino responde para a mãe: mãe, eu não quero ir na igreja. Mas por que você não quer ir na igreja? Porque daí eu não posso fazer nada. Quando na verdade, o que ele está sentindo, o que ele está respondendo para a mãe, com a sinceridade do coração dele, é uma imagem de religião que se cria. Talvez muita gente nos assiste agora, ou vai nos assistir ainda, e gostaria muito de estar aqui. Quando essa palavra chega ao ouvido, o coração queima. Talvez quando viu o convite ali do encontro, até disse: mas como eu queria fazer. Mas e daí, eu vou ter que mudar. Um dia eu atendi um rapaz, a gente estava no outro prédio, eu estava limpando a igreja, aí ele chegou, começou a fazer pergunta. Ele falou: se eu vier no culto aqui, no outro dia, ele falou bem assim, no outro dia já eu tenho que parar de beber? Falei: irmão, as coisas não são assim. Se você não quiser parar, você não precisa parar. Ah, é? Falei: sim. Eu nunca vou subir no púlpito e vou dizer para você que tu está proibido de encher a cara. O que eu vou dizer no púlpito é que se você for um bêbado, se você estiver embriagado, você vai estar infringindo aquilo que o Senhor disse sobre uma vida cheia do Espírito. Então existe diferença. A igreja proíbe, mas o Senhor mostra o caminho. A igreja vê um cão morto e passa de largo. Jesus vai à junta, derrama óleo e vinho, bota no lombo do animal, leva na hospedaria. E sabe o que representa a hospedaria, né? Nós. Você já ouviu um relato de alguém que foi para o hospital e saiu do hospital pior do que quando entrou? Eu já. Eu mesmo já tive essa experiência. Aí chegou em casa e falou assim: eu fui lá no hospital, mas tinha um médico cavalo. Já ouviram isso, né? Aquela enfermeira estava mal-humorada. A pessoa foi lá porque estava lá com problema de saúde e tal, e voltou para cá pior. Irmão, isso não acontece só no hospital, isso acontece na igreja. Davi está dizendo que a gente não tem que esquecer daqueles que se acham cãos mortos. São justamente estes que Jesus veio buscar e salvar. Hã? Você lembra da conversa que Jesus teve com Zaqueu? Jesus ia passando na cidade, e Zaqueu era baixinho, correu e subiu numa árvore. Veja bem, a Bíblia não relata que eles haviam conversado antes. A Bíblia só diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele sobe na árvore, Jesus passando, olhou para cima, e se coloca no lugar de Zaqueu. Eu tinha caído da árvore. Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Guarda isso no teu espírito. Hoje me convém. E quem era Zaqueu, Paulo? Um publicano, um homem pecador. E depois, na frente, ele vai dizer que ele era ladrão. E Jesus olha para ele e fala: ô Zaqueu, hoje me convém ficar na tua casa. Era um cão morto, que queria só ver quem era Jesus. Jesus olha para ele e fala: eu sei que se você só quer ver quem eu sou,
Mas eu não quero só isso. Eu quero ceiar com você. Eu quero ficar na tua casa. Quando essa conversa termina, depois você vai ler lá em Lucas 19, essa conversa termina com uns buzuzunos lá de fora. Sabe aquele buzuzu do lado de fora? Você já ouviu isso. Depois de tudo que fez, vai querer ir para a igreja. Sim ou não? E talvez você já falou isso. Depois de tudo que aprontou, vai querer ir para a igreja, fica lá sentadinho, lá, ali, ó, sentadinho no canto. Né? Não, irmão Cléo não. Irmão Cléo, ele desde o nascimento foi querubim. Querubim. Né? Irmão, falam da gente isso, não falam? Aí a gente vai para a igreja, conhece Jesus, começa a mudar o comportamento. Aí aquele irmão lá, nunca mais veio aquele irmão lá que me pediu se podia beber. Daí a gente vem para a igreja e o Espírito Santo começa a mudar a nossa forma de ser. A gente falava um palavrão, de repente quando eu falo palavrão, veio uma voz e diz assim, tu vai falar isso? Hã? Aí tu enchia a cara, tu começa a ter nojo do cheiro da cachaça. Hã? Aí tu era um baita de um mentiroso, queimava uma capoeira, aí... Hã? Não é assim que fala? Queimar capoeira? É ou não? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquele que sempre aumenta o tamanho do peixe. Né? O cara era um baita... Aí ele conheceu Jesus, ele entregou a vida dele para Jesus. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quem que vem morar no nosso coração? O Espírito dele, porque ele mesmo diz, eu não vos deixarei órfãos. Não é? E aí o cara vai mentir, mas eu não posso mentir. E aí tem um cunhado, um amigo, um primo, um conhecido, um colega de trabalho que vê que ele está mudando. E vai no ouvido dele e fala assim, já vi que o pastor fez lavagem cerebral em você. Hã? Garanto que está dando dízimo também. Hã? Irmãos, eu quero dizer para ti, isso não vai parar. E pior, isso não pode parar. Porque se parar, talvez não tenha graça mais. Sabe por que não pode parar? Porque deste jeito, o próprio céu consegue distinguir aquele que é luz e aquele que é trevas. Se tem alguém que foi humilhado, que falaram mal e não merecia, era o próprio Jesus. Irmãos, ele foi condenado na cruz. A condenação de Jesus era a pior de todas. Não apenas, escute isso, não apenas pela dor da crucificação, mas pela humilhação. Maldito que for pendurado no madeiro. Então, o que fizeram com Jesus é mais infinitamente menor do que podem fazer conosco. E a gente reclama. É chegado um tempo de você e eu entendermos que o Rei nos chama. Você está morando distante? Você tem hábitos diferentes dos hábitos reais? Você está revirando no lixo? Porque Mefibosete comia o lixo, a sobra, o resto. Você está percebendo que a tua vida está infrutífera? Talvez não contigo, mas talvez teus filhos. Você está percebendo que tem coisa que começa a patinar na tua vida? Patinar. Irmãos, Lodebar continua existindo.
Mas Lodebar não foi feito para cristão morar. Nós não fomos feitos para morar no deserto. Nós fomos feitos para ter uma convivência com o Rei dos Reis todos os dias. Nós fomos feitos para cear com Ele e Ele conosco. Nós fomos feitos para termos intimidade com Ele. Levante sua cabeça. Olha para frente. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já, e tudo se fez. Não confia naquilo que não é do céu. Deposite a sua confiança no lugar onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Deposite a sua confiança no Senhor. Amém? Fique de pé, quero orar contigo. Um último versículo antes da gente orar. Apocalipse, capítulo 3. Verso de número 20. A carta à igreja de Laodiceia. Minha esposa gosta muito de fruta. Mas ela só come fruta quando eu descasco, corto em pedacinho e às vezes até dou na boca dela. É verdade ou não? É verdade. Ô, irmão Antônio, estou te dando uma dica, irmão. Sabe por que eu lembrei disso? Deus fez tudo bom, tudo perfeito. E nós estragamos tudo. Eis que Deus viu tudo que havia feito, e tudo era muito bom. Primeiro casal, André, foi lá e olhou para uma árvore. O povo fala que era maçã. Quem disse que era maçã? Olhou para uma árvore e a fruta era atraente ao paladar e aos... Observe, o pecado não vem por um caminho, vem por aquilo que te atrai. E ele vai lá e come. A mulher vai e come, dá ao homem, o homem come, e ali começa a queda da humanidade. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus desistiu? Ele desistiu, Everaldo? Não. Ele não desistiu de mim e de você porque nós pecamos. Pelo contrário, Ele nos amou. E Paulo vai dizer, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, diz o apóstolo João. Deus nos amou tanto, de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus pegou a fruta, descascou, cortou em pedacinho, colocou numa tigela, pegou o garfinho e está te oferecendo. E às vezes a gente quer que até Ele coma no nosso lugar. Irmãos, o que tinha para fazer já foi feito. Ele já resolveu o nosso problema.
Ele já mandou o seu Filho para pagar o preço, para nos trazer de volta. É por isso que a igreja de Laodiceia, que é a igreja de hoje, ouve esta palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta para Jesus. Deixa Ele entrar na sua vida. Deixa Ele começar de novo uma história que Ele começou a escrever. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus há tantos anos. Talvez hoje seja o dia de começar de novo. Talvez hoje seja o dia de tomar posse de um convite que Ele diz: você, eu quero que se sente todos os dias na minha mesa. Enquanto nós vamos louvar, eu te convido, você que deseja, sai do teu lugar, vem aqui na frente e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele quer começar de novo. E que nos ajuda com. Se você não o conhece, hoje é o dia que Ele reservou para te conhecer. Por isso diante sai do teu lugar. Ele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O nosso Deus é grande e Ele quer começar de novo na tua vida. Ele quer reescrever a tua história. Seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos Aleluia. ajuda contra o inimigo. Oh, Deus. Por isso Glória a Deus. diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Domingo que vem